Amém. Amém. Glória a Deus, estar na presença desse Deus maravilhoso e poder expressar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, fala sobre a parábola do semeador. A Bíblia fala sobre 4 tipos de lugar que foi semeado a palavra do Senhor. E no último lugar que a Bíblia fala, Aleluia, Deus. foi onde deu muito fruto, né? Então aqui no primeiro versículo diz assim: outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Sentou-se num barco sobre o mar. Porém, toda a multidão estava em terra, junto do mar. Ensinava-lhe muitas coisas por parábola. Ele dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que a semeador, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos o sufocaram, e não deu fruto. E outras caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E eles disse que lhe: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: não percebeis essas parábolas? Como vós entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra,
E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo ele ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer o recebem, mas não tem raiz, nem em si, mesmo antes são temporários, por depois sobrevindo tribulações ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados destes mundos, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boas terras são os que ouvem a palavra e as recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 100, outro a 60 e outro a 100, por um. Graças a Deus, né? Aqui está a palavra de Deus dizendo dos 4 tipos de lugar que cai a palavra de Deus. Aquele que cai, aquela palavra que cai sobre o caminho. Aleluia. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho, falamos da palavra de Deus, as pessoas ouvem, mas o inimigo, ele está para derrubar, o inimigo está para sufocar as pessoas, não deixar que aquela palavra permaneça na vida da pessoa. A pessoa ouve, Aleluia, Deus. mas não quer, porque o inimigo não deixa que aquela pessoa venha obedecer a palavra de Deus, e ele arranca do coração da pessoa. Também tem a palavra de Deus que é jogada sobre os espinhais. Os espinhais, aqui está. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Os pedregais, aquelas pessoas que a gente fala do Evangelho, a gente prega o Evangelho para eles, mas eles não têm uma firmeza, ele não tem como obedecer a palavra de Deus, porque não tem firmeza. Assim é a semente que cai sobre os pedregais. Glória a Deus. Ali cai naquele lugar, mas não tem terra suficiente. Até nasce bonito, mas só que chega num ponto que não querem mais saber. Por quê? Porque não tem firmeza. A palavra de Deus caída em pedregais. Assim é a palavra de Deus. Mas caiu o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. O crente tem que ter raiz. O crente tem que ter terra boa, fértil, para que Deus venha abençoar
e ele aceita e obedeça a palavra de Deus e anda na palavra de Deus. Porque que muitos aceitam a Cristo hoje, mas não permanece. Por quê? Porque caiu em pedregais e não tinha firmeza e saiu da igreja e não permaneceu na igreja. Mas o crente, ele tem que ter firmeza, ele tem que andar na presença do Senhor, ele tem que procurar fazer a vontade de Deus, porque não importa só nós aceitarmos a Cristo por pouco tempo e sairmos da igreja. Por quê? Porque Jesus veio para permanecer em nós e nós permanecer nele, para nós fazer a vontade dele. Porque a pessoa que serve a Deus por pouco tempo e desiste, a salvação é até o final. Nós temos que ir até o final, fazendo a vontade do Pai. A metade do caminho não permanece. Então nós temos que ir até o final da caminhada, fazendo a vontade do nosso Deus. E outra caiu em boa... E outra caiu entre espinhos, e crescendo ao caminho, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, e outro produziu 60, e outro produziu 100. E disse-lhe: quem tem ouvido, ouça o que a palavra diz à igreja. O que caiu sobre os espinhos, o que caiu sobre esse lugar, ali é as pessoas que aceitam Jesus, mas quando pensam no dinheiro, as ganâncias, os problemas que os sufocam, aí deixa tudo. Porque por causa do dinheiro eles ficam sufocados, eles não têm aquela firmeza e largam tudo por causa da ganância, por causa dos problemas que vêm. Por quê? Porque o Senhor, Ele prometeu para nós, não prometeu um mar de rosa, mas Ele prometeu que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu vencerei o mundo e vós vencereis também. Aleluia! Então, glória a Deus. Problemas, verdade, muitas vezes não aceita, muitas vezes as pessoas não querem, mas nós temos que ter os problemas, porque é na dificuldade que nós buscamos a presença do Senhor, é na luta que vem a nossa fé, porque quando nós recebemos do Senhor algo, o Senhor nos garante todas as coisas, porque Ele é quem nos corrige, Ele é quem nos liberta, e Ele é quem nos leva para a glória. E outro aqui, a Bíblia diz que e outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro produziu 60, e outro 100. Este é que caiu em boa terra. E que possamos estar em boa terra, que possamos semear a palavra de Deus em boa terra, e dê muito fruto, porque o Senhor, Ele exige que nós demos bastante fruto para a obra do Senhor. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos a palavra do Senhor, nós semeamos a palavra do Senhor, e que as pessoas possam receber aquilo que o Senhor tem de melhor para mim e para cada um de nós aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Amém.